Boa noite. Olá. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Lar Espírita Casa do Samaritano. Sejam todos bem-vindos. É um prazer poder conversar com vocês hoje, depois desse tempo de isolamento social. É um prazer imenso poder conversar com cada um de vocês hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiane Verusca, eu sou trabalhadora do LEX, Lar Espírita Casa do Samaritano. E espero que hoje possamos ter uma ótima conversa. Sejam bem-vindos, boa noite. É um prazer imenso rever os amigos. Também é um prazer conversar com aqueles que estão agora conhecendo a doutrina espírita. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, boa noite. Dona Terezinha, Maria Francisca, Sueli. É um prazer, gente. Quanta saudade. Sejam bem-vindos. Vamos esperar só mais um segundinho para a gente começar o nosso bate-papo com um tema maravilhoso. Vamos conversar hoje sobre caridade. Sejam bem-vindos, boa noite. Aos amigos do LEX, aos amigos das outras casas espíritas, amigos da Federação que estão nos assistindo, amigos de todas as religiões que estão aqui procurando uma palavra de conforto, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer, eu sou Tatiane, trabalhadora do Lar Espírita Casa do Samaritano. Gente, para quem conhece a doutrina espírita, sabe que antes de iniciarmos qualquer atividade, nós sempre fazemos uma prece. E eu gostaria de convidá-los para fazer uma prece comigo. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Mestre amado Jesus, Maria de Nazaré, pedimos humildemente que nos abençoem, que nos envolvam com vosso amor, com a vossa luz, que afastem de nós o medo, a angústia, as tristezas e preocupações. Mestre amado Jesus, preenche os nossos corações, os nossos lares com vosso amor, com a vossa paz, e afasta de nós as energias negativas. Fica conosco hoje, agora e sempre, Senhor Jesus. Assim seja. Bom, meus amigos, como eu disse anteriormente, hoje nós iremos conversar sobre caridade. O que é caridade? Qual a necessidade da caridade? Por que eu sou obrigada a praticar caridade? Vocês já se pegaram fazendo esse questionamento? O que é caridade? Por que eu tenho que fazer caridade para o meu próximo? Bom, qual é a necessidade da caridade? Segundo Ivone Pereira do Amaral, a caridade é o amor. E o amor é infinito e indefinível. Ou seja, é impossível definir, dizer o que é o amor, já que o amor é sinônimo de caridade. O amor é o sentimento e a caridade é a prática desse sentimento, é a prática do amor. Não existe amor sem caridade, eles são sinônimos. No livro Obras Póstumas, Kardec nos diz que a caridade é a origem de todas as virtudes e a base da ordem social. Tatiane, e onde eu posso encontrar o tema da caridade dentro do Evangelho segundo o Espiritismo? Nós encontramos no capítulo 15
a partir do item 1, fora da caridade não há salvação. Jesus, naquela época, falava por meio de parábolas, de imagens, porque era a forma com que ele fazia as pessoas compreenderem suas palavras, que naquela época eles não tinham ainda o amadurecimento necessário para compreender. Então, nesse capítulo 15, item 1, Jesus vai nos falar sobre o juízo final. E ele diz: quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidos diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita: vindes, vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estive sem teto e me alojastes. Eu estive nu e me vestistes. Eu estive doente e me visitastes. Eu estive na prisão e viestes me ver. E então responderão os justos: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer? Ou com sede e vos demos de beber? Ou sem roupas e vos vestimos? Quando foi que vos vimos doentes e fomos visitá-lo? Ou na prisão e fomos assisti-lo? E então ele dirá: em verdade vos digo, todas as vezes que o fizestes a um destes mais pequenos de meu irmão, foi como se fizestes a mim mesmo. E então ele dirá em seguida àqueles que estão à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Estive nu e não me vestistes. Estive sem teto e não me alojastes. Estive doente na prisão e não viestes me ver. E esses então replicaram: Senhor, quando foi que vos vimos com fome, com sede, sem teto, sem roupa, doente ou na prisão e não vos assistimos? Então ele lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que deixastes de assistir a um desses mais pequenos de meus irmãos, deixastes de assistir a mim mesmo. E eles irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Olha que ensinamento lindo que Jesus nos dá com essa história sobre o juízo final. Ele separa os justos dos injustos. E o que ele pergunta? Ele pergunta quanto dinheiro eles tinham no banco? Pergunta se era analfabeto, se era doutor? Pergunta qual era a religião? Se era espírita, católico, evangélico, umbandista, budista? Não. Ele pergunta se praticaram a caridade. Eis a pergunta. Porque ele próprio Jesus diz que toda vez que nós praticamos a caridade a um de nossos irmãos, é como se estivéssemos praticando para ele mesmo. Toda vez que damos um pouco de comida, um pouco de água, uma roupa, um tipo de assistência qualquer, é como se estivéssemos praticando essa caridade para Jesus Cristo. Então fica a reflexão: eu sou obrigada a praticar a caridade? Sim, não é? Porque Jesus Cristo, o Espírito mais superior que já esteve encarnado nesse planeta, foi o exemplo vivo da caridade. Ele não apenas ensinou, ele vivenciou a caridade. Por todos os lugares onde ele andou, ele fez o bem sem esperar nada em troca. Ele alimentou pessoas famintas, ele curou pessoas doentes, ele confortava aqueles que estavam em sofrimento. E é isso que ele espera de nós.
Porque fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja não há salvação. É fora da caridade. E isso é tão bonito, porque se dissesse fora da igreja, nós estaríamos discriminando alguém. Só aqueles da igreja seriam salvos. Mas não, é fora da caridade, independente da sua religião. Você não precisa nem ter religião para praticar a caridade. Basta você ter amor a Deus, ter amor ao próximo. Se você ama a Deus e ama o próximo, você pratica a caridade. Porque caridade é amor. Em seguida, continuando ainda no capítulo 15 do Evangelho, nós temos a parábola do bom samaritano. Um doutor da lei procurou Jesus para o tentar. Senhor, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? E Jesus lhe responde, o que diz a lei? Amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, acima de todas as coisas, e ao vosso próximo como a vós mesmos. Disseste bem, respondeu Jesus, faça isso e viverás. Mas o doutor da lei, querendo parecer caridoso, disse, mas quem é o meu próximo? E Jesus então narra a parábola do bom samaritano. Ele conta que um senhor descia de Jerusalém para Jericó. Era uma estrada muito perigosa, frequentada por bandidos. E esse senhor foi assaltado com muita violência. Os ladrões despojaram-no de tudo, machucaram ele gravemente e deixaram ele jogado no chão quase morto. Seguidamente, passou um sacerdote, que teoricamente teria a obrigação de praticar o bem, a caridade, de ter misericórdia daquela criatura que estava no chão. Mas ele apenas olhou e passou pelo outro lado. Seguidamente, passou um levita, conhecedor da lei, mas viu o homem caído e também passou pelo outro lado. Momentos depois, viajando pela mesma estrada, via um samaritano. Samaritano era quem nascia na cidade de Samaria. E eles sofriam discriminações, eles sofriam preconceito porque eles eram considerados impuros. Mas esse samaritano, ao ver o homem caído no chão, ferido, foi tomado de compaixão. Desceu da sua montaria, cuidou das feridas do homem caído, colocou ele em seu cavalo e o levou até uma hospedaria. No dia seguinte, pagou ao hospedeiro e disse, cuide bem deste homem, e no meu retorno, tudo mais que você gastar, eu lhe restituirei. Qual desses três foi o mais próximo? Aquele que exerceu a misericórdia, a caridade. Esse foi o mais próximo. Eis o exemplo que Jesus não cessa de dar, de caridade e de humildade. É o que Ele quer que nós pratiquemos hoje em dia. Hoje nós podemos estar isolados socialmente, mas isso não nos impede de praticar a caridade. Temos inúmeros exemplos de caridade material sendo praticadas pelo mundo. Pessoas que estão fabricando máscaras para distribuir gratuitamente, outros que estão se reunindo para distribuírem cestas básicas aos mais necessitados. Fábricas que estão produzindo álcool em gel para doar aos hospitais públicos. Então nós estamos vendo, apesar de toda essa preocupação, dessa dificuldade da pandemia, nós estamos vendo também grandes exemplos de caridade, de solidariedade. Ah, Tatiane, mas eu não posso praticar caridade porque eu não tenho dinheiro, eu não posso ajudar. Mas a caridade não é apenas material. Existe a caridade moral também, que qualquer pessoa pode praticar. Caridade é amar, é perdoar,
é compreender, é ser tolerante. Aquela pessoa difícil que está lá na sua família. Voltou, gente? Voltou a conexão? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Ótimo, pois vamos continuar a leitura, tá bom? Nós estamos lendo a mensagem Caridade do Entendimento, do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Olha a importância da caridade. A caridade é tão necessária para a nossa sobrevivência quanto o ar que nós respiramos. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. E não olvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprime através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que ajudando os outros é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele integrar-nos-emos na sinfonia excelsa da vida. Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor, respeitando-lhes a configuração com que se apresentem. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá por fim no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir, sem mágoa e sem exigência, na certeza de que apenas amando e auxiliando sem reclamar é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. E então, será que nós estamos prontos para praticar essa caridade? Abrir mão do nosso egoísmo, do nosso orgulho? Quantos caídos nós podemos ter dentro da nossa própria casa, no nosso lar, na nossa família? Será que nós estamos sendo caridosos com a nossa família? O nosso próximo mais próximo? Emmanuel nos diz que a caridade é tão necessária para a nossa sobrevivência quanto o ar que nós respiramos. Então faça o bem. Faça o bem como você gostaria que fizessem com você. Mesmo que você se depare com a ingratidão. Esse foi o exemplo que Jesus nos deixou, de amor, de humildade, de caridade. Ah, eu fiz o bem, mas fulano foi ingrato comigo. Ele me pagou com ingratidão. Mas você tem que continuar fazendo bem, sem esperar nada em troca. Existe a lei de retorno. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, se eu estou plantando bem, ele vai retornar para mim de alguma forma. Não necessariamente tem que ser daquela pessoa que eu ajudei. Então, não vamos desanimar diante da ingratidão daqueles que ajudamos. Vamos continuar praticando a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Essa máxima de Kardec garante a igualdade perante Deus, porque ele não diz que é fora da espiritualidade não há salvação, não é fora do espiritismo, não é fora da caridade. E qualquer pessoa pode praticar a caridade, tanto a caridade material como a caridade moral. Nesse momento que estamos vivendo agora, quantas pessoas estão sozinhas, angustiadas, com o coração apertado,
precisando de uma palavra de conforto. Às vezes, uma simples ligação pode salvar uma vida. E isso também é caridade. Tatiane, mas fora da caridade não há salvação. Mas o que é salvação? Quer dizer que se eu não for caridoso eu vou para o inferno? Não. Nós espíritas não acreditamos em céu e inferno. Para nós a salvação, o salvar-se, é aperfeiçoar-se, a fim de evoluirmos, porque essa é a nossa finalidade na Terra, evoluir, nos tornarmos um dia espíritos iluminados também. Como diz a música, um dia todos nós seremos anjos. Então, o salvar-se, fora da caridade não há salvação, a salvação a que ele se refere é de evoluirmos, é de evitar angústias, de evitar problemas desagradáveis no futuro. Porque se não formos caridosos, lá na frente nós iremos colher esse fruto. Mas, Tatiane, eu não faço mal a ninguém. Mas não adianta você não fazer o mal, mas também não fazer o bem, você ser omisso. Tudo bem, você não faz mal, mas você está ajudando alguém? O que é que você está fazendo de bom pelo seu próximo? O verdadeiro cristão não perde nenhuma oportunidade de ser útil ao seu próximo, de ajudar, de confortar um coração angustiado, de fazer o bem. Como você gostaria de ser tratado? É assim que você tem que tratar. Quais os fundamentos da caridade? A prática da caridade promove a evolução espiritual do ser. A pessoa caridosa jamais desampara qualquer pessoa. Ela é incapaz de desamparar alguém. A caridade é sempre manifestação de amor a Deus e ao próximo. Como Deus fica feliz quando somos caridosos? A caridade promove o desenvolvimento de outras virtudes. Daí se revelar como principal instrumento de salvação humana, por vivenciar a lei de amor. A pessoa caridosa vê no outro um irmão, uma irmandade que vai além dos laços consanguíneos. Ela vê no outro alguém que precisa de ajuda, que precisa ser ajudado, e ela vai e ajuda. Allan Kardec nos diz que o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito também. Então, você está fazendo o que você gostaria que fizessem com você? Nós vimos lá no início da palestra, quando Jesus narra o juízo final, que só os caridosos serão salvos. E que toda vez que ajudamos alguém, é como se estivéssemos ajudando ao próprio Jesus. Então, ele reforça, ele deixou o exemplo, ele viveu o exemplo e ainda deixou o ensinamento de praticarmos a caridade. Em todos os ensinamentos, Jesus aponta essas duas virtudes, a caridade e a humildade, como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Está lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus nos ensinou reiteradamente a caridade e a humildade, porque elas são inseparáveis. Eu não posso ser caridoso sem ser humilde. Porque a caridade que machuca, que humilha, já não é mais caridade. Pode ser orgulho, pode ser vaidade, mas não é caridade. Então, para ser caridoso, eu também tenho que ser humilde. Eu tenho que ser caridosa de uma forma que eu não humilhe o meu irmão que está recebendo. Que ele não se sinta ofendido com aquela ajuda.
Fabiano de Cristo Espírito nos diz que em todas essas manifestações a que somos chamados na obra do Senhor, é imprescindível tenhamos quem atenda à caridade. A caridade que é o próprio Jesus, de braços abertos, induzindo-nos à renúncia de nós mesmos para que prevaleça a divina vontade. Então nós temos que renunciar ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso egoísmo e olhar para o nosso irmão, ver qual é a verdadeira necessidade dele, o que nós podemos fazer por ele. Se eu não posso ajudar materialmente, de que outra forma eu posso ajudar? É isso que Jesus espera de mim. No Livro dos Espíritos, nós encontramos que o ser humano foi criado para viver em sociedade. Nós precisamos viver juntos, unidos, em sociedade. É essa vivência, esse relacionamento que nos ajuda a evoluir, a aprender, a nos tornarmos pessoas melhores. Então nós precisamos uns dos outros. Agora mesmo, embora nós estejamos isolados socialmente, nós continuamos precisando uns dos outros. Precisando das pessoas que trabalham fora, que estão nos hospitais, nos supermercados, nas panificadoras, nas farmácias, que estão fazendo a limpeza da nossa cidade. Precisamos dos amigos, da família, para nos oferecer carinho, conforto para o nosso coração. Então nós sempre precisamos uns dos outros. Nós fomos criados para viver em sociedade, para vivermos juntos, para praticar a caridade, o amor ao próximo, a humildade, como Jesus tão bem nos ensinou. São Vicente de Paulo nos diz: sede bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se acha contida neste preceito. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se a altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo, e só encontra consolação e ventura nos arrombos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixei de lado a horrenda chaga do egoísmo. Então deixemos de lado o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Amemos o nosso próximo sem impor condições, sem esperar nada em troca. Façamos o bem. Façamos o que nós queremos que façam conosco. Você gostaria de ser ajudado, de ser amado nesse momento, de receber uma palavra de conforto? Pois faça isso, é o que esperam de você, é o que Jesus espera de você. E nós só conseguiremos evoluir espiritualmente praticando a caridade e a humildade, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas a caridade não é apenas material, como nós já falamos. E voltamos a repetir, a caridade material é importante, mas talvez a caridade mais difícil de praticar seja a caridade moral, porque ela envolve o perdão das ofensas, a benevolência para com todos, o esquecimento das injúrias. Então essa é a caridade moral, a que vai procurar o doente, que não espera ser chamado para ajudar, que vai voluntariamente, sem esperar nada em troca, que vai visitar um asilo, que se oferece para ajudar, que vai procurar uma casa espírita, ajuda a fabricar uma sopa, ajuda nos trabalhos da casa, que vai a um hospital, ver o que pode fazer por aquelas pessoas. Ou mesmo a que é praticada dentro do seu lar, com aquele irmão difícil, com aquele filho que dá um pouco mais de trabalho, que precisa do nosso perdão, porque ainda não tem o amadurecimento suficiente, e que reencarnou conosco, com certeza, para evoluirmos juntos, para a prática do perdão, da caridade, do amor. Não rejeites o filho que dá trabalho.
Não rejeites o companheiro que lhe magoa. Ele talvez não tenha ainda a compreensão e o amadurecimento que você tem. Então você, sendo mais compreensivo, tendo mais conhecimento, deve ser mais paciente, deve ser mais tolerante. Exercite os seus conhecimentos. O Evangelho está cheio de ensinamentos lindíssimos. O Sermão do Monte é maravilhoso. Então, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se ame. Aproveite agora esse período de isolamento social e invista no seu ser espiritual. Cuide do seu físico, mas cuide também do seu lado psicológico, do seu lado espiritual. Faça boas leituras, leia bons livros, faça preces, acompanhe os evangelhos, as lives que as casas espíritas estão fazendo. O Lex promove o evangelho no lar às 9 da manhã, todos os dias, e tem a palestra também diariamente às 19 horas. Então participe. Essas palestras, o Evangelho, eles ajudam a nos fortalecer, nos dão a serenidade e o equilíbrio necessário. O conhecimento necessário também, não só para evoluir, mas para compreender o que se passa com a gente, para compreender a nossa família, que nem sempre é a família que nós gostaríamos que fosse, mas que é a família que nós precisamos ter. Porque nada que Deus faz é acaso. Não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Se nesse momento você que está em isolamento social, está revoltado, está chateado, acha que Deus esqueceu de você, Ele jamais esquece os seus filhos e jamais desampara. Tudo tem uma razão de ser. Então vamos aguardar a tempestade passar e ver que frutos ficarão. Vamos tentar aprender que lições estão saindo desse momento. O que nós devemos fazer? Como nós podemos ajudar o nosso próximo? Como podemos nos tornar pessoas melhores? Na prática do bem, do amor, da caridade, da humildade, esquecendo, renunciando à nossa vaidade tola, ao nosso orgulho, para assim ajudarmos o nosso próximo. Eu gostaria de fazer uma leitura, já que o nosso tema é a necessidade da caridade. No Evangelho, capítulo 15, item 6, ele traz a necessidade da caridade segundo São Paulo, que diz: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios. É lindíssimo, né? Foi tema de música também. Então,
você vê que Paulo coloca a caridade acima de todas as virtudes. Como a Regiane está nos colocando aqui, caridade é amor. Inclusive, em algumas traduções, em algumas interpretações, no lugar da palavra caridade, vem a palavra amor. Você vai ver em alguns evangelhos, em algumas bíblias, que no lugar da palavra caridade vem a palavra amor. Porque, na verdade, elas são sinônimos, né? Então, a caridade é a virtude por excelência. É a que mais nos aproxima de Deus. A que nos ajuda na nossa evolução. Então, vamos praticar a caridade. Vamos fazer o bem. Se você pode ajudar materialmente, ajude quem está necessitando. Nesse momento, tem inúmeras pessoas que perderam o trabalho, que estão precisando do mínimo para sobreviver. Nós temos abrigos em Teresina passando por dificuldades porque as doações diminuíram. Vamos tentar ajudá-los. Quem puder ajudar materialmente, praticar caridade material. Vamos ajudar essas pessoas menos favorecidas. Quem não puder ajudar materialmente, pratique a caridade moral. Ligue para um amigo, faça uma chamada de vídeo. Pergunte como ele está passando. Se você conhece alguém que nesse momento está com depressão, está com pânico, está sofrendo, preocupado, ligue, passe uma mensagem, passe um áudio, converse com a sua família. Todos eles necessitam. Faça o evangelho no lar. Tire pelo menos um dia na semana para fazer o evangelho no seu lar, com a sua família. No mesmo dia, no mesmo horário. Faz uma prece, faz o evangelho. Você vai ver como vai melhorar. Eu moro sozinha, então eu faço o evangelho diariamente na minha casa. É sim, Fabiola, a oração também é caridade. Principalmente quando nós oramos pelos outros, né? Quando a gente pede por alguém que a gente ama, a oração também é um tipo de caridade. Então, quando alguém diz, por favor, reza por mim, e a gente reza, a gente também está praticando a caridade. Também é amor ao próximo. E a prece, nós já vimos que a prece tem um poder inigualável. Que toda oração obtém uma resposta de Deus. Nenhuma prece fica sem resposta. Como a Keila está dizendo, fizemos o evangelho juntas por vídeo. Fizemos. Já agora, depois do isolamento, eu e a minha família espiritual, porque graças a Deus eu também tenho uma família espiritual, fizemos o evangelho por vídeo, pelo celular. Fizemos juntos e foi lindo. Então, gente, vamos nos ajudar mutuamente. Vamos ouvir, vamos conversar, vamos tentar ser caridosos, amorosos, ser mais pacientes, mais tolerantes, porque isso também é caridade. Ser mais compreensivos, tentar não revidar uma ofensa, isso também é caridade. A caridade não é apenas oferecer a comida a quem passa fome. Não é apenas oferecer o agasalho para quem passa frio, ou a água para quem tem sede. A caridade é oferecer conforto para o coração, carinho, delicadeza para a alma. Então, lembre daquele amigo que há muito tempo você não fala e ligue para saber como ele está. Aquele parente que você nunca mais viu, que você também não sabe como está passando, fale com ele, converse, mate a saudade. É assim que nós temos feito. E isso, Valfredo, orar pelos nossos dissabores também é um ato de caridade, com certeza. Orar pelos nossos inimigos. Jesus nos ensinou a perdoar os inimigos, não é? É uma prática ainda difícil para nós que somos imperfeitos, mas com certeza nós vamos conseguir, tentando todo dia, um dia de cada vez. Sim, Fabiola, nós já falamos, perdoar também é caridade. O perdão, a tolerância, o amor, a paciência, todos são formas de caridade, porque a caridade é a mãe de todas as virtudes. É impossível amar a Deus e amar o próximo sem ser caridoso.
Lembre-se sempre que fora da caridade não há salvação. Ai, que lindo, Valfredo, que coisa boa. Essas lives também têm me ajudado muito, têm me dado força para continuar. Que bom, não é, gente? Essa é a intenção. Então, continuem acompanhando o Lex, continuem acompanhando todas as casas espíritas, a federação, ou acompanhe a sua religião, se ela também estiver fazendo transmissões. Faça suas preces, faça o evangelho no seu lar e faça o bem. Pratique a caridade. Essa é a principal oração. Não adianta você dizer que reza todo dia, que faz o evangelho todo dia, que vai para a igreja todo dia e não praticar a caridade. De que adianta você ir à igreja todo dia e não fazer o bem? A fé sem obras é morta, não é? Então não adianta você rezar, você saber a Bíblia decorada e não praticar o bem. Então vamos praticar, vamos amar, vamos perdoar, vamos ser mais pacientes, mais tolerantes. Como o samaritano, vamos estender a mão aos caídos que estão nos nossos caminhos, aos caídos que estão na nossa casa, na nossa família. Beijo, Palelinha. Ou beijo, Fabiola. Que bom, meu amor. Não precisa agradecer. Nós é que somos os mais ajudados. Quando nós fazemos o bem, quando nós praticamos o bem, nós somos os mais ajudados. E ficamos muito felizes com isso. Que bom que essas palavras podem confortar o coração de alguém. Não desanimem jamais. Obrigada pelo carinho de todos. Nosso tempo acho que já esgotou. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês que nos prestigiaram. Muita saudade de todos. Gratidão, Valfredo, Luci, Keila. Gratidão a todos. Franci Carmen, Manu, Rejane, Fabiola, Conceição. Muito obrigada, gente, a todos pelo carinho. Que Deus abençoe todos vocês, abençoe a todos nós. Tenhamos fé. Vamos continuar praticando a caridade, amando a Deus e amando o nosso próximo. Que a ajuda virá. E o momento difícil vai passar. Porque, como diz Chico Xavier, tudo passa. Então, logo isso vai passar. E as coisas virão melhores do que antes. Pode ter certeza. Após esse momento de transição, de dificuldade, as coisas serão melhores do que antes. Podem acreditar. Gente, eu que agradeço a todos vocês. Célia, Tia Amélia, Kelly, que está nos assistindo lá de São Luís, Keila Albuquerque, Fabiola. Um grande abraço a todos, muita gratidão. Vamos fazer a nossa prece final para poder encerrarmos essa palestra de hoje. Nós seremos melhores, Keila, com fé em Deus, praticando a caridade. Gente, para concluir com um pensamento importante. Sabe, Jesus deixou o Evangelho para nós há mais de 2000 anos. E nós não aprendemos. Nós ainda não praticamos a caridade. O Evangelho existe, está aqui. Jesus passou na Terra há mais de 2000 anos e nós ainda não praticamos o amor ao próximo, a caridade, a humildade. Então vem um momento desse, uma pandemia, para nos sacudir, para ver se a gente acorda para a realidade, para o que Deus quer de nós, que nós possamos conviver em sociedade de forma harmoniosa, com carinho, com respeito, com amor, praticando bem, ajudando o nosso próximo da melhor forma possível. Seja com a caridade moral, seja com a caridade material, sendo paciente, tolerante, perdoando, amando. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece final agora.
Quem quiser pode fechar os olhos. Mentalize o Mestre amado Jesus, Maria de Nazaré, Senhor Deus, Mestre amado Jesus, Mãe Maria Santíssima, Espíritos de luz que nos ouvem nesse momento. Agradecemos pela oportunidade de aprender um pouco mais sobre os ensinamentos deixados pelo Mestre amado Jesus. Pedimos humildemente que nos dê a coragem, a força e a sabedoria para colocar em prática esses ensinamentos nas nossas vidas, com os nossos amigos, com os nossos familiares e principalmente com os nossos inimigos, que provavelmente são os que mais precisam da nossa caridade, do nosso amor e do nosso perdão. Te pedimos, Mestre amado Jesus, que derrame as vossas bênçãos de amor, de paz, de cura, de luz, sobre todos nós, sobre a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o nosso planeta, que nos envolva em muita paz, em muita luz, em muito amor. E que permaneça conosco, Senhor Jesus, dentro de nossos corações, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Boa noite, seu Aristeu. Boa noite, Isabel, Sueli. Boa noite a todos. Gratidão pelo carinho. Fiquem com Deus. Amanhã, 9 da manhã, tem Evangelho no Lar. E 19 horas teremos mais uma palestra. Fiquem com Deus, com Jesus e com Maria Santíssima. Muita gratidão a todos. Assim seja.